Olá, beleza? Então vamos lá. Tem um problema agora da lista também, que é o 13º exercício, que ele é da Unifesp, né? No qual ele diz que aqui, ó, temos uma carga elétrica Qzão, positiva, e ela vai criar um campo elétrico, certinho? Muito bem. Aí o que ele fez? Ele colocou, no segundo esquema que vocês têm aí também, nesse pontinho A aqui, ó, ele vai colocar uma carga Qzinho, que segundo o texto, ele também diz que ela é o quê? Ela é positiva. Bom, pelo diagrama que ele deu, ele diz que cada quadradinho aqui, ó, cada quadradinho mede D. Então, se eu pegar dessa carga Qzão até essa carga Qzinho, eu vou constatar aqui que temos o quê? 1, 2, 3, 4. Então, a distância entre essas duas cargas elétricas aqui, ela mede o quê? 4D. Certo? Então, ó, são duas cargas elétricas separadas por uma distância de 4D. E aí, o que vai acontecer? Pelo que ele diz aqui no texto, né, vai aparecer uma força a qual ele chama de F. Então, vamos dar uma recordada, né? A lei de Coulomb fala que o F é igual a quem? A 1K, ao módulo de Q1, um módulo de Q2, dividido por quem? Pela distância que os separam ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar resolver de duas maneiras esse exercício, pelo menos item a item, porque eu vou quebrar um pouco essa resolução, porque temos ainda o item B. Tá? Então, vamos ver o que ele pede aí no item A. No item A, ele fala assim, ó. Calcule o módulo da força eletrostática entre Qzão e Qzinho, né? Quando essa carga Qzinho, agora ela for no outro ponto, que é o ponto B. Porém, não está aqui ainda no meu gráfico, né? Então, vamos lá. Vamos falar assim que ele quer a força quando ela for lá para o ponto B. Então, vamos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha nos dados que você tem no exercício, né? Então, eu vou chamar essa força aqui, ó, de F, o qual ele chamou. Então, eu vou usar a primeira lei, a lei de Coulomb, né? Que é o K, o módulo do Qzão, o módulo do Qzinho, dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar F é igual a K, Q, e aí eu vou dividir por quanto? 4D ao quadrado. Então, essa força aqui, ela vai ser equivalente a quem? A K, Qzão, Qzinho, dividido por 4 ao quadrado, 16D quadrado. Tá bom. Então, vamos deixar essa expressão aqui, né, aguardando alguma outra possível uso dela, porque agora vamos ver, então, o que aconteceu. Para isso, então, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou fazer um outro desenho. Então, essa carga aqui, a Qzão positiva, ela continua nesse ponto, certinho? Porém, aquela carga, a Qzinho lá, a Qzão continua aqui, a Qzinho, segundo ele diz, ela veio agora aqui, ó, nesse ponto que ele chamou de B. Tá bom? Então, o problema é o seguinte, né? Qual é a questão? A questão agora é achar essa distância aqui, ó. Essa distância, que eu vou chamar de D'. Então, se você olhou lá a primeira parte, ela estava nesse pontinho aqui. Essa distância aqui, ó, ela media 4D. E perante esse ponto A até o ponto B, você vai verificar que aqui também corresponde a 4D. E olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, quem que eu posso usar? Pitágoras. Então, eu vou fazer passo a passo, tá? Então, esse D' ao quadrado, ele vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 4D quadrado mais 4D ao quadrado. Então, esse D' ao quadrado vai me dar 16D quadrado mais 16D quadrado, que a princípio eu posso escrever o quê? Eu posso escrever 2 vezes 16 vezes QD quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a raiz quadrada? Então, se eu tirar a raiz quadrada, de D' quadrado vai ficar D'. De 2 é raiz de 2, eu vou deixar a raiz de 2, tá? 16 vale 4, então aqui vai ficar lá, vai ficar 4 raiz de 2, D. Pronto. Então, eu achei o D, o D'. Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Como ele está pedindo para eu calcular a nova força, a força de B, então vamos fazer aqui. A força de B vai ficar o quê? K, ó,
Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não ficar tão cansativo, né? E outra, lá no vestibular você tem tempo também para fazer as questões, então eu já vou substituir. O que não mudou, tá? Então ele continua aqui. O quezinho também não mudou, mas quem mudou agora foi a distância. Então a distância passou a valer 4 raiz de 2D e não esquece de levar ao quadrado, ok? Vamos só desenvolver um pouquinho mais aqui, vai? Então vai ficar KQQ, aí vai ficar 4 ao quadrado 16, aí eu vou tirar aqui, ó, você tá vendo que eu nem precisava ter tirado a raiz quadrada, mas, né, estamos fazendo passo a passo, então vai ficar 2 vezes quem? O D quadrado. Legal. Agora, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, se dá para você fazer alguma brincadeira com aquela equação e essa equação. Olha, ó, KQQ, 16D quadrado, 16D quadrado. Então, essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, ok? Ela é igual a essa parte aqui, ó. Então, acabou o nosso exercício, né? Então, essa força a qual ele está pedindo aqui, que eu posso chamar agora de F' ou FB, o que você quiser, tá? Então, ela vai ficar o quê? Esse KQQ sobre 16D quadrado, que corresponde àquela força, ok? Sobre quanto? Sobre 2, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte do nosso exercício, tá? Então, eu fiz passo a passo para vocês, né? Para vocês ficarem assim, com pelo menos uma visão geral do exercício, tá? Eu vou voltar a fazer de novo esse item A, só que agora de uma maneira para você ganhar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Eu vou já deixar uma parte aqui dele feita, e aí você vai ver como que você vai ganhar tempo, tá bom? Até daqui a pouquinho, rapidez.